Para a gente poder continuar, eu quero chamar o meu grande amigo, o pastor Caron. Cadê o Caron? Cadê o Caron? Aê! Olha lá, ó, que bonitinho, né? Glória a Deus, mano. Que alegria poder ter você com a gente de novo. Caron, um amigo já de alguns anos, e a galera jovem já ama. Sempre me pergunta, o Caron vai estar? Sério mesmo. Então, beleza. Então a gente vai, mais uma vez, né, ter o privilégio de escutá-lo. A gente ouviu ele pela manhã no nosso café. Mas, querido, abra o seu coração para aquilo que Deus vai derramar sobre você. Ainda não acabou. Essa é só a terceira, ainda tem uma sessão ao meio de manhã, né? Então ainda não acabou. Então, aumente suas expectativas em Deus nessa noite. Amém? Jesus, obrigado pela vida do Caron. Deus, ele que tem se colocado disponível, um vaso disponível nas suas mãos. Obrigado, Senhor, porque somos tão abençoados pela vida dele. Te peço, usa o seu servo, Senhor, com graça, com fervor, com alegria. Deus, e que ele seja, Senhor, instrumento do Senhor, bênção do Senhor, que a palavra que ele liberar, Senhor, seja como a tua palavra diz, como espada de dois gumes, Senhor. Pai, que ela frutifique no nosso coração essa noite, no nome de Jesus. Amém. Jesus está aqui. Boa noite, gente. A paz do Senhor, né? Para quem é de paz do Senhor, a paz do Senhor. Para quem é de boa noite, boa noite. Para quem é de graça e paz, graça e paz. Para quem é de aí, jovem, e aí, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Estão bem? Estão vivos aí? É? Que alegria, eu tomei agora ali um açaí com energético, que é para não dormir hoje, né? Então a bagunça de hoje está garantida, estamos juntos, vamos que vamos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Caron, meu nome é Alexandre Caron, sou pastor auxiliar na comunidade Alcance de Maringá. Eu tenho também por profissão e vocação a área do direito, né? Eu trabalho com direito religioso. Eu fui pastor de jovens muito tempo, ainda sou pastor de jovens da comunidade Alcance, em Maringá, mas também sou pastor agora de células lá, um novo desafio para minha casa. Sou casado com a Amy, nós temos duas meninas lindas, uma de 6 anos, Liz, e a outra de 3 anos, chamada Chloe. São duas mocinhas maravilhosas, e se você não me conhecia, agora você me conhece. Eu sou muito fã da Bíblia e eu sou muito fã de textos conhecidos. E quando eu cheguei aqui hoje de manhã, eu vim orando a estrada toda. Nessa semana eu mandei 3 esboços de mensagens diferentes. Não é que eu vou pregar 3 vezes, é porque eu ainda não tinha um discernimento do que iria pregar. E enquanto vinha para cá de Maringá, hoje de manhã, eu vim orando: Senhor, o que é que o Senhor quer fazer no meio do seu povo? E quando eu entrei aqui de manhã, eu vi a galera usando essa camiseta. Então eu tô com frio, mas não quis pegar a blusa, porque eu quis pregar com essa camiseta. Porque quando eu vi a palavra atrás dessa camiseta, Jesus Saves, eu entendi qual era a mensagem que eu tinha que pregar. Eu gosto muito de pregar e carrego algo comigo por conta da minha história, né? Você vai saber um pouco dessa história hoje. Mas por conta dessa minha história, eu carrego algo comigo que são palavras de confronto, carne e espírito, de confronto homem espiritual, homem maduro de Deus e um homem hedonista, né, adâmico, cheio de defeitos, que tem vontade. E esse conflito carne e espírito caminha comigo. E hoje à noite eu não queria muito falar sobre isso. Hoje à noite eu queria compartilhar com você uma experiência pessoal acerca da salvação de Jesus. Porque eu, de 1 ano e meio para cá, de junho do ano passado para cá, eu tenho feito muitas viagens de carro. O Senhor me tirou de Maringá de uma forma com que eu nunca imaginei. Nos últimos 6 meses de 2024, a cada 21 dias eu passei 15 dias fora de casa.
E eu viajava muito um trecho Maringá-Curitiba, 420 quilômetros. Eu não gosto muito de andar de avião, então eu preferia fazer esse trecho de carro, ainda prefiro. E eu levo mais ou menos 5 horas e 20 para fazer esse trecho, desde que eu saia de Maringá de madrugada. Porque se eu sair durante o dia, são 6 horas e meia. E eu viajo geralmente sozinho. E numa dessas viagens eu tô lá ouvindo F-Hope, um louvor dos meus amigos aí, e tô orando, porque eu aproveito esse tempo para orar, discernir, entender as minhas crises, e de repente eu começo a chorar e um buraco vem ao meu coração, e eu me faço uma pergunta, e eu queria começar essa noite com você, fazendo essa reflexão e convidando você a fazer essa reflexão. Por que você é crente? Por que você entra em batalhas espirituais? Por que você acorda todos os dias e faz os seus devocional? Você consegue se responder por que você jejuou essa semana? Se você não jejuou essa semana, gente, dá para fazer ainda, não acabou. Amanhã é dia, já economiza o almoço da chácara. Eu estava saindo de um jejum quando eu me fiz essas perguntas, e eu confesso que no início eu não consegui encontrar respostas. E eu comecei a entrar numa crise naquele carro, porque eu sou pastor. Eu sou crente. Eu não nasci na igreja, mas Deus me encontrou. O Senhor Jesus me resgatou do império das trevas. Em 2008 eu estava internado numa clínica psiquiátrica que eu usava e abusava de álcool e drogas, a ponto de precisar de uma intervenção médica para eu não morrer. Eu vivia em volta dos shoppings em Curitiba, porque eram os lugares onde as crianças jogavam os McDonald's no lixo. Então era onde tinha comida. O meu pai não me queria mais, a minha mãe não me queria mais, e o Senhor me resgatou do império das trevas no ano de 2008, hoje são 17 anos, 11 meses e alguns dias que o Senhor me tirou dessa vida desgraçada, e eu reconheço que isso é obra do Senhor, mas eu olhei para o espelho retrovisor daquele carro e perguntei para mim, por que eu sou crente? E eu não encontrei a resposta. E um buraco começou a se abrir no meu peito e eu comecei a orar e clamar a resposta. E o Senhor começou a ministrar o meu coração. E Ele ministrou o meu coração com 3 textos muito conhecidos da palavra. Eu não vou pregar nada que você já não tenha visto. Só que eu amo pregar textos conhecidos, porque textos conhecidos nos levam a entendermos o tamanho da nossa arrogância. Sabe por quê? Quando você começa a ler um texto conhecido no seu devocional, geralmente nós pensamos assim, eu já conheço. E aí lê com pressa. A primeira vez lê com pressa, a segunda vez lê no 1,5, a terceira vez lê no 2, aí a quarta vez você não lê mais, você pula aquele texto, você conhece. Só que a Bíblia nos garante que a palavra de Deus é como um maná vivo que desce do céu todas as manhãs. Então, cada vez que a gente lê a palavra de Deus, há uma renovação daquela palavra para a nossa vida. Nós precisamos parar de ser arrogantes e achar que os textos conhecidos não nos servem. Então, eu amo textos conhecidos. E o Senhor me lembrou da trajetória de Jesus. O Senhor me lembrou de 3 textos. O primeiro deles, a mulher do fluxo de sangue. O segundo deles, o cego de Jericó. O terceiro deles, Zaqueu. E eu falei, tá, Deus, mas por que isso? O que é que tem a ver essa conexão de porque eu sou crente com esses textos? E aí eu comecei a viajar, como eu sempre gosto de fazer na história bíblica. Um homem, anunciado por vários profetas, que seria a salvação do mundo, é anunciado por um outro homem,
como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é batizado por esse novo homem, ele é levado por esse outro homem, ele é levado ao deserto, ele é tentado por 40 dias, ele sofre tentações constantes e corriqueiras. Nós conhecemos apenas 3 delas, nós não conhecemos todas as tentações. E esse homem, depois de ser levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, inicia aos 30 anos de idade o seu ministério, a sua jornada. Jesus começa a sua jornada num casamento. E nesse casamento ele faz o que eu e você conhecemos biblicamente como o primeiro milagre de Jesus, aquele que converteu água em vinho. Depois disso, Jesus começa a caminhar em direção ao cumprimento do seu chamado. Ele sai da Galileia e ele começa a caminhar em direção a Jerusalém. E aí ele começa a realizar inúmeros milagres. Ele cura a filha do oficial na Galileia, ele expulsa o espírito imundo ali na sinagoga de Cafarnaum, ele começa a exercer curas, milagres e libertações ao longo da sua jornada, ele começa a chamar os seus discípulos a caminhar com eles, ele cura um leproso, ele cura um paralítico, e isso faz com que muitas pessoas comecem a acompanhar a caminhada de Jesus. Jesus, então, passa a ser acompanhado por aquilo que a Bíblia vai dizer em diversas menções, por uma multidão. E hoje de manhã, quando eu entrei aqui, foi isso que eu vi, uma multidão. Ah, Carol, mas somos poucos. Ok, estamos em muitos aqui. Porque se onde 2 ou mais estão reunidos em nome de Jesus, hoje nós somos um monte reunidos em nome de Jesus, então nós somos uma multidão em torno de um único Cristo, amém? E Cristo está aqui. João nos mostra isso nas cartas de Apocalipse. O Cristo caminha em meio à igreja, o Cristo conhece a sua igreja, ele tem pontos falhos a apresentar, ele tem pontos positivos a apresentar. Cristo caminha na sua igreja e Cristo está caminhando aqui nessa noite, Cristo nos conhece. E Jesus, depois de fazer muitos milagres, ele chega ao texto que nós conhecemos, está lá em Lucas 8, no versos 43 a 48, a Bíblia diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus, tocou a borda da capa dele e logo a hemorragia dela estancou. E Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que te rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti de mim saiu o poder. A mulher, vendo que não podia passar desapercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo pelo qual havia tocado nele e como imediatamente havia sido curado. E então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Eu, quando leio a Bíblia, eu sou muito visual. Mas muito visual mesmo. Quem já me viu pregar sabe disso. Eu gosto de sentir o cheirinho da terra de Cafarnaum quando eu leio a Bíblia. Eu gosto de ver a poeira levantando da sandália de Jesus. E eu vejo uma multidão rodeando Jesus e ele passando, e aquela aglomeração, aquele converser, aquela bagunça. Sabe quando você está com fome, querendo almoçar e está todo mundo rodeando em volta da comida, aí você não consegue passar, se você passa alguém já olha torto, aquela multidão ali em volta, Jesus está caminhando, aquela multidão que já viu ele fazendo algumas obras, ou já ouviu ele falar, ou já ouviu alguém falar sobre as obras de Jesus, está ali se aglomerando e de repente Jesus para. E quando ele para, ele pergunta quem o tocou. E aí, de repente, um discípulo olha e fala assim: cara, qualquer um pode ter tocado, olha em quantas pessoas nós estamos aqui. Aí ele fala: não, algo aconteceu quando alguém me tocou. Então aquela mulher aparece e conta a história. Olha o que a Bíblia fala, que ela está lá há 12 anos. Eu gosto muito de vir aqui porque eu vi que o ministério infantil lá do canto direito lá da igreja cresceu. Até brinquei que cada ano que eu venho cresce 2 crianças lá. Né? Os próximos podem tomar da água da igreja e sentar lá no canto que vai crescendo.
né? E aí, tem alguém de 12 anos aqui? Levanta a mão. Tem uma criança de 12 anos? Quem é de 12 anos? Tem aqui? Não tem uma criança de 12? 12 anos tem? Aqui, fique em cima da cadeira com cuidado para não cair, meu irmãozinho. Por favor, não pode? Olha para ele aqui, olha para esse jovem. Olha que jovem lindo. Não quer ficar? Não fica então. Mas pensa o seguinte, 12 anos que aquela mulher era considerada impura. No livro de Levítico vai dizer que aquilo que ela tinha, o fluxo de sangue, a regra menstrual, fazia com que ela fosse maldita aos olhos dos homens naquele período. Impura. Ninguém poderia tocá-la, porque se tocasse também se tornaria impura. Ela não poderia sentar à sala com as suas amigas, porque aonde ela sentava se tornava local impuro. Ela não podia deitar com o seu marido, porque se o marido a tocasse, ele se tornaria impuro. Ela então não poderia sair de casa, porque aonde ela andava, as pessoas olhavam para ela como alguém que era de ser afastado. Aquela mulher passou uma semana, a regra, ok, aquilo já era normal para ela. De repente, a segunda semana já não era normal. De repente, a terceira semana, a quarta semana, primeiro mês, segundo mês. O terceiro mês, e eu imagino o desespero, o primeiro dinheiro gasto com o médico. A Bíblia diz que ela gastou todo o seu dinheiro para tentar estancar o fluxo de sangue. E ela passou 12 anos sendo rejeitada. Agora, imagina eu e você, quando nós somos rejeitados uma vez pelo nosso amigo, quando nós somos rejeitados uma vez por uma ideia que nós tivemos, quando você se levanta lá na sua escola e fala uma vez de Jesus e alguém te rejeita, nós já nos sentimos mal, às vezes vamos lá falar para o nosso pastor, ai meu Deus, ela me rejeitou, aquela minha amiga me rejeitou, e ela estava vivendo esse sentimento por 12 anos. Cara, 12 anos é muito tempo, é uma vida. Mas aquela mulher escuta que aquele que faz milagres está passando por ali, aquele que transforma água em vinho está passando por ali, aquele que cura leprosos está passando por ali, aquele que é a esperança está passando por ali, aquele que os profetas anunciavam estava passando por ali, aquele que João Batista dizia que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava passando por ali. Ela escuta aquilo e ela decide enfrentar algo que ela não conseguia mais enfrentar, que era a rejeição dos outros. E ela decide atravessar uma multidão. Naquela época, muito provavelmente não era tão como hoje, que as pessoas quando vão atravessar uma multidão, fazem assim, por favor, com licença, posso passar aqui? Não era assim. Era mais parecido com essas bagunças universitárias, que os nossos jovens e irmãos que estão perdidos lá vão voltar para a igreja. Mas é mais ou menos como aquelas bagunças, aquelas aglomerações, ninguém pede licença, um pisa no pé do outro, um briga com o outro, e aquela mulher vem para passar. Mas eu não sei se você se lembra, nós estamos falando de uma cidade da Bíblia que muito provavelmente não tinha nem um pedaço do tamanho de Moarama. Todo mundo conhecia todo mundo. Muito provavelmente, muitos daquela multidão conheciam aquela mulher e já haviam olhado para ela com desdém, ou então olhando para ela como alguém impura, já sabiam que ela não poderia estar ali. Então ela precisa enfrentar mais uma vez, depois de 12 anos, depois de investir todo o seu dinheiro, na expectativa do que aquele que ela ouviu dizer, que faz milagres, estaria passando ali, e ela precisa entender que aquela é a oportunidade dela encontrar aquele de quem ela ouviu falar. E ela decide então tocar as vestes de Jesus. Jesus percebe que ela tocou. Jesus sabe que alguém o tocou. Jesus então para, por conta desse toque. E essa mulher precisa dizer para Jesus o que ela tinha e como ela foi curada. E quando ela termina de contar o que ela tinha e como ela foi curada, Jesus olha para ela e diz, vá, a tua fé te salvou.
Sabe, queridos, multidões às vezes querem nos calar. Multidões às vezes trazem muita rejeição para nós. E talvez se nós pudéssemos trazer esse texto para os dias de hoje, eu e você podemos reconhecer quantas vezes nos sentimos rejeitados ao abrir o nosso WhatsApp, ao abrir os nossos Instagrams e não vermos aquilo que nós gostaríamos de ver. Não termos as respostas que nós gostaríamos de ter. De colocarmos algo lá e não vermos as pessoas reagindo conforme nós gostaríamos que elas reagissem. Ou pior, nós falamos de Jesus nas nossas escolas, nós falamos de Jesus nos nossos trabalhos, nós temos uma vida que condicionalmente, de frente a esse mundo, nos coloca num lugar de rejeição. E talvez essa noite alguns de nós estejam se sentindo rejeitados, impuros. O sentimento mais difícil que eu tive que lidar na minha vida, um deles, foi quando eu parei de usar drogas e eu fiquei 3 anos vivendo esse sentimento. Eu não usava mais droga, mas eu me sentia impuro para entrar numa igreja. Você não pode estar aqui. Você, pecador, por que você está sentado aqui hoje? Você ontem olhou aquele site, o que você está fazendo aqui agora? Você, com esses pensamentos de morte, por que você está aqui dentro da igreja? E quantos de nós vivemos essas perguntas? E quantos de nós olhamos no espelho e nos sentimos rejeitados por nós mesmos, porque nós nos conhecemos profundamente? Quantos de nós somos parados por uma multidão? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está aqui, no meio da multidão. A questão é, nós vamos avançar como alguém que toca as vestes de Jesus e o faz parar para saber quem o tocou? Ou nós vamos continuar sendo multidão, que sabe o que Jesus faz, caminha do lado dele pelo que ele faz, mas não ultrapassa os seus preconceitos para tocá-lo, porque se satisfaz com a migalha de somente ver o que ele faz, porque não reconhece a sua necessidade. Essa mulher é encontrada por Jesus. A Bíblia relata e vai seguindo outros milagres. A multidão só aumenta. A multidão vai aumentando porque ele cura essa mulher, depois ele cura a filha de Jairo, depois ele ressuscita a filha de Jairo, depois ele vai criando, vai curando, vai trazendo sinais, prodígios e maravilhas. A multidão aumenta. Jesus está chegando em Jericó e enquanto ele está no caminho, ele encontra um jovem. E esse jovem olha para Jesus e diz assim: Jesus, o que é que eu preciso para ter a vida eterna? O que é que eu preciso para ser perfeito? Jesus fala: segue os meus mandamentos. Esse jovem olha para Jesus e diz assim: isso tudo eu já faço. E aí Jesus olha para esse jovem e fala: que legal, cara, você já faz tudo isso mesmo? Bom demais. Você já vai na conferência Avance, você já obedece papai e mamãe, você já ganhou seu celular como um prêmio porque você obedeceu papai e mamãe, você não mata ninguém, você ora de manhã, você ora à noite, então tá bom. Que legal que você já cumpre todos os mandamentos porque você aprendeu-os como uma regra. Agora vá, vende tudo que você tem e me dá o seu coração. João capítulo 7. Aliás, Lucas capítulo 7. Perdão, Lucas 27. Agora sim, minha cabeça é ruinzinha, gente, vocês entendem, eu usei muita droga. Os neurônios não são os mesmos, né? Lucas 27. Então aquele jovem vira as costas e não retorna mais ao Senhor. Nós não ouvimos mais falar dele. Aquele jovem estava muito perto. Mas eu tenho uma outra palavra que o tema dela é muito perto. Não é o suficiente. No reino de Deus, não é? Então eu já falo qual é. No reino de Deus,
muito perto, não é o suficiente. No reino de Deus, você precisa subir a escada do avião e você precisa entrar no avião, porque senão o avião vai e você fica na escada. Aquele jovem tinha tudo o que a lei o ensinava a fazer. Ele cumpria tudo. Ele cumpria tudo o que lhe era proposto como uma obrigação religiosa. Mas quando ele precisou entrar num confronto, suas obrigações religiosas e o seu coração, ele preferiu ficar com ele e o seu coração, virando as costas. Triste, a Bíblia fala, entristecido. Então o jovem foi embora. Logo depois disso, a sua Bíblia vai relatar, e agora eu vou acertar então. Posso acertar agora, gente? O jovem está lá em 18. Lucas 18. E aí, no final de Lucas 18, e logo depois do jovem, a palavra que vem é a palavra a respeito do cego de Jericó. Uma multidão vinha seguindo Jesus. O barulho que Jesus estava ali estava acontecendo. Uma multidão comunicava que algo importante estava acontecendo ali, mas mais do que comunicar que algo importante estava acontecendo ali, aquela multidão comunicava que aquele que tira o pecado do mundo, aquele que cura o paralítico, aquele que faz o coxo andar, aquele que tira a lepra daqueles que são curados, aquele que fez a filha de Jairo ressuscitar, aquele que fez a mulher do fluxo de sangue, que gastou todos os seus dinheiros com médicos, parar e ser curada, aquele está passando por ali. Então, o cego começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí alguém na multidão grita para o cego, ei, fica quieto. Sabe, querido, a Bíblia vai dizer que aquele cego, quando ele chama a atenção de Jesus, quando ele consegue pela terceira vez gritar, Jesus, filho de Davi, mesmo com a multidão dizendo, cala a boca, fica quieto, ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Na terceira vez, Jesus para. Jesus olha para ele. Ele não vê Jesus, mas ele ouve o silêncio da multidão, porque algo aconteceu. Talvez o coração dele comece a acelerar, talvez ele ache que deu certo, talvez alguém tenha repreendido ele do lado, não sei, eu aprendi muito cedo que o que a Bíblia não fala com clareza, nós não afirmamos com certeza, mas muitos sentimentos envolveram ele ali, até que Jesus olha para ele e faz uma pergunta, o que é que você quer que eu te faça? E ele responde Jesus com a seguinte frase, eu quero voltar a enxergar. É isso que está escrito em sua Bíblia? Lembre-se, quando alguém está pregando, você está lendo a Bíblia, para que eu não pregue algo que não está escrito aí. Os bereanos faziam isso. Não me deixem pregar algo que não está escrito aí. E se eu alguma vez pregar algo que não está escrito aí, procura o Reguinho e fala para o Reguinho que eu sou um herege e pede para ele me confrontar e eu me arrepender. Para eu não ir para o inferno. Porque hereges são malditos aos olhos de Deus. Anátemas, aqueles que incluem algo na sua palavra ou excluem. Anátemas são. A Bíblia diz o seguinte, o cego olha para Jesus e diz, eu quero voltar a enxergar. Isso me mostra que ele em algum momento já viu, ele em algum momento já enxergou, ele sabe como o mundo é, ele sabe como são as cores, ele sabe como é que enxerga-se algo. E às vezes nós estamos vivendo dentro da igreja uma multidão cheia de cegos, cegos que outrora viram obras do Senhor na sua vida, mas hoje não conseguem ver mais. Cegos que outrora viram agir do Espírito Santo dentro de si e através dele, mas hoje olham no espelho e acham que o céu está fechado e deixam de orar por causa disso. Nós estamos vivendo uma igreja cheia de multidão, com gente cega gritando e um monte de rede social mandando o cego ficar quieto.
É gente na rede social, de vez mandando o cego ficar quieto, dizendo que você não precisa confessar os seus pecados, porque se Jesus é onisciente, você não precisa confessar porque ele já sabe. Herege, maldito, porque do outro lado a Bíblia vai dizer o seguinte, que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Enquanto nós estamos gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, a multidão de heresias, a multidão de tiktokers, a multidão de instagrams, dizendo para nós, fique quieto, eu tenho um ensino melhor. Fique quieto, pare de atrapalhar a multidão. Fique quieto, esse Jesus que está passando aí não pode fazer nada por você. Cale a sua boca. Mas aquele cego não se curva a uma multidão. Aquele cego continua gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, até que Jesus parou. Jesus para, cura o cego, continua caminhando, a multidão continua aquela balbúrdia do lado de Jesus, aquela bagunça. Jesus então entra em Jericó e encontra uma cidade com uma multidão, e a Bíblia vai nos narrar a história de Zaqueu. A terceira história que o Senhor me lembrou no carro. Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos. Para você e eu que estamos aqui hoje, no dia de hoje, talvez Zaqueu fosse como, sei lá, um diretor da Receita Federal do Brasil. Ele era diretor da Receita Federal de Roma. Um cara muito rico. Diferente da mulher do fluxo de sangue, não estava doente. Diferente de Zaqueu, enxergava. Diferente da mulher do fluxo de sangue, ele tinha as riquezas, ele não tinha gasto todas as suas riquezas. Zaqueu era um homem muito rico. Zaqueu tinha casa, Zaqueu tinha família, Zaqueu tinha posses. E eu e você sabemos que aqueles que têm casa, família e muitas posses, mesmo que as posses sejam oriundas de fontes inexplicáveis, indesculpáveis, eles trazem consigo um monte de bajuladores. Porque se tem algo que o mundo, essa multidão quer nos calar, é porque o mundo tem mostrado para os crentes, e os crentes têm acreditado nisso, de que o sucesso de um homem é a sua conta bancária, de que o sucesso de um homem é a sua posição profissional, quando a Bíblia nos ensina que o sucesso de um homem é obedecer ao Senhor. O sucesso de um homem é reconhecer o Senhor e seus caminhos. O sucesso de um homem, a linguagem de amor de Deus, a linguagem de amor de Jesus é aqueles que me conhecem e me obedecem, esse me amam. Então Zaqueu tem tudo. Tudo que o dinheiro pode comprar, tudo que a sociedade diz que é bom, mas mesmo assim, baixo de estatura, e se a Bíblia fala que ele é baixo, é porque ele era baixo mesmo, é porque esse detalhe nos faz entender o tamanho do esforço que ele teve para subir a uma árvore, que as traduções originais vão dizer que é uma árvore de caule alto, de difícil acesso. Ele teve dificuldade para subir, ele precisou exercer força, ele precisou realizar algo. E a palavra de Deus diz que ele sobe a árvore porque ele queria ver Jesus passar. Ele só queria ver aquele que ele ouvia, que fazia milagres, aquele que ele ouvia, que transformava tudo, aquele que ele ouvia, que expulsava demônios, aquele que talvez tenha se tornado a única esperança dele, que tinha tudo, mas quando deitava no seu travesseiro, descobria que não tinha nada. Cheio de bens. E talvez alguns de nós estejamos assim. Cheio de bens. Nossa, mas aqui é uma conferência de jovem. Jovem ainda não é milionário. Tá bom, você tem todos os seus amigos e acha que Jesus é um amigo a mais. Você tem todos os seus carros, seus brinquedos e acha que Jesus é um brinquedo que você pega quando você quer. Você tem tudo e acha que tem Jesus também, porque Jesus é um bem que você pode
pegar quando precisa e devolver à prateleira quando não precisa mais. Mas Zaqueu não tinha isso. Zaqueu tinha um vazio dentro de si. Zaqueu tinha tudo que aquela mulher não tinha. E ao mesmo tempo, não tinha a mesma coisa que ela não tinha. Cristo Jesus e o milagre que ele carregava. A multidão impede, mas Zaqueu consegue subir. E então Jesus para e olha para Zaqueu. Jesus manda Zaqueu descer da árvore. E diferente do que Zaqueu esperava, que era ver Jesus, ele é visto por Jesus. Diferente do que Zaqueu esperava dele ter um tempo com Jesus, talvez Jesus agora fala que vai ter um tempo com ele. Eles vão à casa, Jesus é vilipendiado pelos fariseus, dizendo onde já se viu Jesus entrar na casa de um pecador. Jesus entra, senta à casa de Zaqueu, e aqui para terminar, eu queria segurar 3 pontos com você, que Zaqueu me mostra sobre o que acontece quando nós deixamos de ser multidão para ser alguém que Jesus vê, ou que toca em Jesus. Sabe, querido, um grande lance, na minha ótica, a grande dificuldade da igreja do Brasil hoje é que as nossas igrejas estão cheias de multidão e com poucas pessoas dispostas a fazer extravagâncias para encontrar Jesus de fato. Quando foi a última vez que você não se importou com os seus pecados, não se importou com a forma que as pessoas te olham, não se importou com a forma que você é rejeitado e clamou que o Senhor tocasse em você ou tocou nele? Porque você vem à igreja e acha que a sua máscara de perfeição vai ser o suficiente. A sua máscara de orar de manhã, cumprir os mandamentos vai ser o suficiente, como aquele jovem também achava. Olha a diferença de quando Zaqueu sobe a árvore. Zaqueu sobe a árvore, é visto por Jesus. Aquele jovem rico também encontrou Jesus, foi visto por Jesus. Aquele jovem conseguiu fazer algo que eu e você temos o anseio de fazer e vamos fazer na eternidade. Ele teve uma conversa com Jesus. Zaqueu, enquanto está conversando com Jesus, a primeira coisa que ele faz é obedecer o que Jesus fala que ele tem que fazer. Zaqueu, desce daí, eu vou jantar com você. A primeira coisa que aquele jovem rico, quando encontra Jesus, faz é entristecer-se diante de uma ordem de Jesus. E eu e você? Nos entristecemos ou obedecemos quando encontramos Jesus? Nos entristecemos porque ele perde algo de valor para nós, ou obedecemos quando ele fala, vem, eu quero ter contigo? Zaqueu desce da árvore. Eles vão para casa. E em segundo lugar, Zaqueu mostra o que eu e você talvez tenhamos muita dificuldade em demonstrar, um fruto de arrependimento. Ele tem um tempo com Jesus, e a primeira coisa que ele faz é olhar para Jesus e dizer assim, eu vou restituir aqueles que eu roubei. E vou restituir 2 vezes mais. Porque quando nós encontramos Jesus, quando a salvação chega, quando a fé nos salva, nós não nos importamos mais com o que nós temos nas mãos, mas sim com aquele que preencheu a nossa vida com o seu Santo Espírito, com a sua presença. Diferente daquele jovem rico, Zaqueu então olha para Jesus e fala assim, os meus bens não me importam mais, eu vou devolver todos. E vou restituir 2 vezes mais. Talvez eu e você ainda estejamos apegados a alguns grupos, a algumas práticas, a alguns sites, a alguns amigos. Talvez você jovem ainda esteja ligado e não queira abrir mão daquele seu ficante que você nem deveria ter. Mas Jesus está te dizendo, eu estou aqui essa noite, nós estamos numa multidão, e você
Você vai ser mais um na multidão ou você vai ser um em meio à multidão? Um que toca em Jesus, um que Jesus para ver, um que tomou uma decisão extravagante no seu coração, um que não se importou com o que dizem, um que não se importou com o obstáculo, um que não se importou enquanto a multidão te mandou calar, um que não se importou com todo mundo gritando ao seu redor para você ficar quieto, um que não se importou com a sua escola, quando todo mundo diz que ser crente é ser chato, você só se importou com o Jesus, que está passando por aqui, que está passando e que você sabe que está passando porque o barulho da multidão está ali. Agora, veja, a multidão, toda a multidão vê o que Jesus faz, cara. Toda a multidão vê Jesus fazer. Mas só um, em meio à multidão, experimenta o que Jesus faz, os extravagantes. Sabe, querido, para eu e você avançarmos, nós precisamos entender que o nosso lugar não é na multidão. Zaqueu então se arrepende. Zaqueu diz que vai restituir e também diz que vai dar, porque ele demonstra uma mudança de caráter. Alguns autores vão dizer que o caráter de Zaqueu foi transformado instantaneamente por Jesus, a ponto de Zaqueu, que roubava e puxava tudo para ele, querer se desprender porque entendeu a salvação. Então, naquela viagem de carro, depois de algumas horas ouvindo música e orando, e o Senhor me lembrou esses 3 textos e eu comecei a meditar com eles, eu consegui achar uma resposta do porquê eu sou crente. Enquanto eu usava droga, eu clamava a Deus: Senhor, me tira daqui. Enquanto eu não tinha mais nada, eu dizia: Deus, eu não aguento mais. Enquanto os meus amigos achavam tantas coisas importantes, a única coisa que me importava era sair daquele lugar. Sabe, querido, eu vim trazer uma pergunta para você essa noite. A pergunta é: você faz parte da multidão que vê Jesus fazer, mas continua ferido, continua doente, continua cego? Ou você quer fazer parte daquele grupo de pessoas que foram encontradas por Jesus e transformadas porque tiveram uma atitude quando Jesus passou? Sabe por que eu sou crente? Porque Ele parou e me resgatou. Sabe por que eu sou crente? Porque Ele parou, me olhou nos olhos, me libertou do império das trevas e me levou para o reino do Filho do Amor. Eu não estou aqui na qualidade de pastor, eu não estou aqui na qualidade de pregador, eu estou aqui na qualidade de um irmão que encontrou o nosso irmão mais velho, que sabe que o nosso irmão mais velho, o primogênito dentre os irmãos, está agora no céu, preparando morada para aqueles que foram salvos por conta da sua fé, por conta da sua atitude extravagante. Curva sua cabeça. Reflita quem é você. Quem você quer ser essa noite. A palavra de Deus diz que eu e você somos testemunhas. Testemunha. Testemunha não conta a história dos outros. Testemunha conta as suas experiências. E você?
título que eu dei para essa mensagem foi em meio à multidão. Quem você é? Eu quero orar sobre isso. Senhor Jesus, obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom. Obrigado porque, em meio ao barulho da multidão, o Senhor para ouvir aqueles que são extravagantes. O Senhor sente o toque daqueles que decidiram tocar suas vestes. O Senhor olha para aqueles que estão em cima da árvore. O Senhor continua nos resgatando do mal. Há algumas pessoas mais velhas aqui. Vou pedir para que todos continuem de olho fechado. Há algumas pessoas mais velhas, homens e mulheres, que se sentem tão rejeitados a ponto de acharem que não podem cruzar a multidão. Eu queria conhecer vocês, porque eu quero orar especificamente pela vida de vocês. Levanta sua mão, quem é você? Glória a Deus. Mais alguém? Levanta sua mão. Querido, se alguém está com a mão levantada do seu lado, coloque a mão sobre eles. Eu não tenho poder na minha voz, mas o nome de Jesus tem todo o poder.